Eu sou. Dá o play. Sim, Lara, bom dia. Se eu não falar muito, é porque eu tô do lado do meu irmão, ele tá dormindo. Aí Tá. eu tô com medo de acordar ele. E o tio vai falar baixinho hoje, tá? O tio vai Ô falar. Tá tio, bom. Oi, Pedro. e o trabalho lá? Do empreendedorismo, de história, né? É, de história. Vou explicar no decorrer da aula, tá bom? Vou passar as. Essa imagem no fundo que você botou é edição, não é? É aqui, ó, do Zoom aplicativo. Deixa eu só Ah, tá. colocar. Gostou, né? É para entrar no contexto do nosso capítulo de hoje. Ah, tá. Vou apresentar para vocês aqui bem rápido, pessoal, ó. Ó, o bom é isso aqui, ó. Quando a gente tem a cor do plano de fundo, ó, a página fica branca. O tio some, ó, para vocês. Vamos lá. O primeiro grupo que vai apresentar, vocês já devem ter percebido ali no planejamento de vocês, né? Que está especificando um pouco. Será a Lara Balonek, Yasmin Bis e Bianca. São esses três. O título eu ainda não passei no planejamento. Então, semana que vem vocês irão receber o tema de vocês, o primeiro grupo, e vocês irão ter uma semana para poder produzir. Eu vou passar o tema agora, vou falar para vocês. Se vocês quiserem anotar, rever o vídeo depois, tudo bem. Mas vocês terão que conceituar, presta atenção, terão que conceituar Estado, nação, território, governo e país. Diferencia de Estado de nação, território, governo e país. Ok? Então vocês irão apresentar esses conceitos em uma apresentação de trabalho. Lara Balonek está online, então já estou passando. Lógico, Ok. vocês irão receber essas coordenadas certinho daqui a pouco ali no planejamento de vocês. Mas por hora só estou já adiantando o tema do grupo 1. Então, como é que vai funcionar, pessoal? A cada semana vocês vão receber QR Codes para linkar vocês em alguns sites de pesquisa. Vou linkar vocês também em link de trabalho, de artigo, tudo para dar base, para vocês não ficarem perdidos aí na internet, né? Porque na internet a gente digita muita coisa. Primeira coisa que vem o que é? Os sites que já estão batidos, que vai fazer um resumo mastigado aqui que não é bacana. Então, legal é a gente ler artigo, entrar na Cielo, alguns sites específicos para poder apresentar aqui a diferença. Alguns livros também que vão mostrar capítulos específicos. Então, qualquer coisa, estou aqui para poder tirar as dúvidas. Lembrando que vai ter uma pontuação bem alta esse trabalho, tá? Ainda não fechei a nota aqui, mas deve ser de 3,5 a 4 pontos. Então, vai desenvolver aqui do trabalho que vocês vão apresentar e a forma dessa apresentação. Vocês podem apresentar normal, do jeito que vocês acharem melhor, ou podem apresentar com PowerPoint, slide, usando várias ferramentas, recursos. Eu não vou adiantar aqui as formas para poder não estragar, não influenciar, mas vou deixar a par de vocês a fazerem essa apresentação. Podem fazer a apresentação, expor algo, usar o Word, usar qualquer forma de apresentação dentro desse modo remoto, tá ok? Vamos lá então, pessoal. Hoje, como eu estava dizendo agora há pouco, nós vamos iniciar também um novo conteúdo. Conteúdo bem bacana que está aqui, ó, na imagem de trás, vocês podem observar, né? Temos uma ponte, estamos falando dos Estados Unidos. Estados Unidos da América. Um país muito importante na atualidade. Já foi bem mais. Nosso parceiro econômico, não sei se é tão parceiro assim, mas tem uma certa parceria econômica. Então, nós precisamos entender. Estados Unidos. Como que ocorreu a sua colonização? Como que se deu? Lógico, então nós vamos, nesse estudo sobre os Estados Unidos, nós vamos aqui somar o nosso estudo de Europa, de Revolução Inglesa, nosso primeiro capítulo, a Revolução Inglesa. O que acontecia na Inglaterra que vai influenciar nos Estados Unidos? O que ocorreu nas grandes navegações que vai influenciar aqui os Estados Unidos? Bom dia, Felipe. Quem não deu bom dia ainda, Murilo Adami. Fica registrado aqui. Bom dia a todos. Seguinte, então, página 15. Hoje nós vamos precisar disso aqui, ó.
Não sei se vai acender. Opa, apareceu. Marca texto. Então, nós vamos grifar algumas partes aqui da leitura para poder fazer um apontamento bem bacana, tá ok? De início, já que vocês já abriram o livro aí na página 16 agora, né, que eu já virei a página, eu vou compartilhar um pouco a minha tela. Estou aqui nesse fundo maravilhoso, que a gente dá um jeito de... Joguei para o mapa, pessoal. Então, o que eu preciso me localizar primeiro? Eu vou sair aqui desse litoral do Espírito Santo, observar o nosso grandioso Rio Doce, ó, que vem lá das Minas Gerais, ó, passando por Colatina, Resplendor, Conselheiro Pena, e vai indo a Governador Valadares, gigantesco esse Rio Doce. Então eu vou sair aqui do Brasil, ó, do Espírito Santo, de Belo Horizonte, e vou subir. Vou subir aqui para o norte, principalmente quando eu falo de Reino Unido e também os Estados Unidos hoje. Hoje a gente chama de Estados Unidos. Mas no início, quando vocês pegarem a leitura aqui na página 16, está falando justamente sobre as 13 colônias. Então, no Brasil, quando o nosso estudo se direcionou aqui no Brasil, nós falamos de capitanias hereditárias, que era aquela porção de terra, né, que era dividido por classes burguesas, comerciantes, navegadores que foram explorar e tentar a sorte também ali. No caso das 13 colônias, quando a gente fala dos Estados Unidos, nós vamos entender também esses locais aqui de onde irão iniciar. Se vocês observarem a imagem da página 17, não sei se vai apresentar aí, mas na página 17 vocês conseguem observar. Eu tenho aqui, ó, Massachusetts, que já me localizei aqui, ó, Massachusetts, estão vendo, pessoal? No meu mapa aqui, ó, Massachusetts, tem dois, né? Tem Maine e Connecticut. Aqui, ó, Connecticut. Tem Nova York, nossa Nova York, que pega aqui em cima, ó. Toronto, ok? Detroit, aqui perto de Ottawa. Temos também ainda, ó, Pensilvânia. Pensilvânia também da mesma configuração, mudando um pouco. Nova Jersey, New Jersey. Temos aqui Delaware. Delaware, que a gente escuta muito falar de filmes, representações midiáticas, falando um pouco. Virgínia. Lembrando que Virgínia vem muito da Elizabeth, tá? Da virgindade em si, ó, da rainha lá da Inglaterra. Olha a homenagem aqui. Lá da Inglaterra, a rainha da Inglaterra vai sofrer influência aqui, ó, no nome de uma colônia. Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e, por último, Geórgia. Lógico que essas regiões que eu estou mostrando para vocês aqui no mapa atual dos Estados Unidos é referente ao início da colonização. Então, quer dizer que os barquinhos saíram de cá, ó, aqui de cima, tá? Naquele período das grandes navegações, as embarcações. Lembrar que a Inglaterra, antes da Revolução Inglesa, a Inglaterra também tinha reis, rainhas absolutos, com poderes absolutos. Tanto a Rainha Elizabeth, Henrique VIII, Carlos I, Jaime, eles são reis absolutistas, que detêm todo o poder na mão, inclusive o econômico. Então, essa colonização que vai ocorrer principalmente aqui, ó, nas 13 colônias, da qual eu acabei de dizer, Massachusetts, Connecticut, Nova Jersey, Delaware, Nova York, vão ser algumas das primeiras localidades que esse povo inglês vai se localizar para poder tentar habitar, povoar. A ideia é que a gente tem que se perguntar, professor, por quê? Qual o motivo que vai levar os ingleses saírem lá da Inglaterra, melhores condições de vida, para ir para um novo mundo? Lembrando que esse novo mundo, ele é habitado. Existem pessoas que vivem aqui nessa América, nessa região. Os povos originários estão vivendo aqui. Lá no 6º ano, vocês já viram como ocorreu essa imigração aqui, ó. Essa leva. Então, desde
de 20 mil anos atrás, 30 mil anos atrás, os primeiros habitantes já estavam aqui, ó, povoando essa região. A diferença é, eu vou compreender, tanto que o trabalho do grupo 1 vai até apresentar isso aqui um pouco. Eu tenho esse território aqui, ó, esses povos que vivem nessa região, que vão agora explorar, colonizar e invadir, de certa forma, territórios antes habitados por povos indígenas. Ok? Então vai ser um conflito, vai ter batalhas. Então a colonização não vai ser de uma forma fácil, de uma forma rápida. Vai ser de uma forma violenta. Muitos filmes que hoje mostram sobre Bruxa de Blair, Conto de Salem, Bruxa de Salem, vem desde essa colonização. Algumas histórias sombrias irão surgir. Assim como o próprio feriado nos Estados Unidos, que é celebrado até hoje, inclusive a Ação de Graças. Tudo dentro desse contexto da independência dos Estados Unidos. Para a gente entender a independência, a gente parte da colonização e daqui a pouco dos conflitos em si, tá bom? Então vamos lá. A leitura que eu vou propor para vocês, pessoal, é referente à página 16 e 17. Então já vou deixar aqui, ó. Então o que nós vamos fazer, do jeito que eu falei agora há pouco, grifar as partes importantes. Tá ok? Então tá aqui, ó, as 13 colônias e o comércio triangular. Comércio triangular, né? Que comércio triangular é esse, meu Deus? Me ajuda aqui, professor. Seguinte. Triângulo. Triangular, né? Não tem nem dúvida do que é. Então é América, Europa e África. É um comércio que vai envolver 3 continentes. Então nós temos que entender esse comércio, né? Que a partir de então, depois do feudalismo, todo o nosso assunto aqui envolve dinheiro, envolve comércio, envolve lucro. Então nós temos que entender que a Inglaterra, ela quer buscar o quê? Riqueza, dinheiro, lucro. E é justamente com essa exploração nas 13 colônias. Mas o caso inglês em si é diferente. É diferente do português, é diferente do espanhol. Também diferente um pouco do francês. Por quê, professor? Por que a Inglaterra é diferente de Portugal? Por que, professor, que a Inglaterra é diferente dos espanhóis? Portugal não se envolve em guerra. Portugal tem a sua administração, o seu governo, tudo certinho. Então, Portugal vai conseguir cuidar da colônia portuguesa aqui no Brasil de forma correta, sem grande dificuldade. Já a Inglaterra, ela em si, ela vai estar envolvida em conflitos. A Revolução Inglesa, Revolução Puritana, Gloriosa, e vários movimentos de implantação ali da indústria que vai deixar a Inglaterra um pouco distante das 13 colônias. Aí você vai me perguntar, ué, professor, então quem é que está vivendo ali nas 13 colônias? São aqueles povos que estão fugindo das guerras lá na Inglaterra. Aqueles que estão sendo perseguidos, os calvinos, os protestantes, aqueles que têm a religião contrária do rei, ou depois que mudou, que é uma outra religião também contrária, eles vão buscar onde? Opa, eu vou embora daqui. Eu vou embora da Inglaterra, eu vou para um outro lugar. Então, a ideia aqui é outra. Então, esse povo que está indo para as 13 colônias, daqui a pouco eu vou falar Estados Unidos, eles não vão ter tanta investida, tanta preocupação com os ingleses, porque os ingleses vão estar preocupados somente com a Inglaterra por enquanto. Ok? Tem nome isso, claro que tem. É a negligência salutar. Que no caso, a Inglaterra ela vai deixar meio de lado a colônia dela aqui na América do Norte. Quando ela voltar a cobrar, vai ser tarde. Então vamos entender aqui um pouco, ó. Página 16, pessoal. A primeira colônia fundada por ingleses na América do Norte, em 1607, recebeu o nome de Virgínia, em homenagem a Elizabeth I da Inglaterra. Anos depois, em 1620, um grupo de puritanos, então perceba aqui, ó, que está falando, ó, grupo de puritanos, ok, protestantes calvinistas, chegou às terras do atual estado de Massachusetts. Ok, show de bola.
Os integrantes desse grupo, que cruzaram o Oceano Atlântico a bordo do navio Mayflower, ficaram conhecidos na história estadunidense como peregrinos. Então, seria... Professor, peregrinos é a mesma coisa que colonos? Que estão indo explorar? É. Mas eles estão usando o lado mais religioso em si, né? A ideia é que estou saindo para levar o quê para os Estados Unidos? A fé, a religião. Então, o que foi criado ali na Inglaterra, o anglicanismo de Henrique VIII, e também lá lembrar da Reforma Protestante, que nós também já estudamos, lembrar que esse contexto da Reforma Protestante, religiosa, vai influenciar o povoamento aqui nessa região dos Estados Unidos. Por quê, professor? Porque, volto a dizer, eles estão fugindo dos conflitos religiosos que se instalou na Europa. Tanto na Inglaterra, agora, como na Europa em si. Então, nós vamos entender que esses povos aqui, chamados de peregrinos, eles estão buscando uma nova região para poder viver, habitar, né? E também levar essa nova fé, essa nova religião para um novo território. Ok. As condições precárias da viagem e o clima da região dificultaram os primeiros meses dos recém-chegados, levando à morte muitos peregrinos. Contudo, eles acabaram se adaptando e no ano seguinte, percebam a imagem que vocês têm aqui embaixo, pessoal, ó. O primeiro Thanksgiving, o Congresso de Washington. Nós temos a representação dos povos, com os povos indígenas. E aqui na página 17, vai falar um pouco sobre a ação de graças. Realizaram uma comemoração em agradecimento de melhores condições de vida. Tá aqui. Essa festa foi chamada de Ação de Graças. Então, a primeira representação da Ação de Graças é que vocês observam aqui no final da página 16, ó. A primeira ação de graças, então, né? Thanksgiving. Graças te damos, né? Damos graça. Damos giving. Dando o quê? Graças. Ação de graças. Então, é dar graça. Aí, muitos filmes, inclusive o Simpsons também mostra muito isso. O animal que eu tinha ali na região, que era bem próximo, era o quê? A ave, né? A ave aqui, o peru, e a torta de abóbora. Então, são símbolos representados aqui, como que narra a história dos Estados Unidos, e vão ser os alimentos que vão nutrir esses peregrinos, que vão dar base ali, ó, da alimentação para esses peregrinos. Então, são graças a esses povos que vão ali perpetuar essa tradição, que os Estados Unidos celebra essa ação de graça, numa ideia de comunhão, de celebração. Então, perceba a grandiosidade da data em si, que é comemorado no mês de novembro, ok? Muito importante. Bem próximo aí do Natal, esse evento natalino, de perdão, tudo isso que vai envolver esse encontro. Tá ok. Vamos lá. Ó. Os ingleses que partiam para a América tinham seus motivos para realizar essa mudança. Além das perseguições religiosas decorrentes dos conflitos que aconteceram na Inglaterra entre os séculos 16 e 17, os cercamentos de terras também contribuíram para que as pessoas prejudicadas financeiramente buscassem melhor condição de vida em outros lugares. Vou perguntar para vocês, pessoal do 8º ano. Que cercamento é esse que o texto está falando? E aí, 8º ano? Quero ver vocês. Oitavo. Que cercamento é esse? Grifem aí, tá, pessoal? Vocês vão ter que colocar no apontamento e explicar. Que cercamento é esse que o texto está falando que está acontecendo lá na Inglaterra? É aquele cercamento que expulsou os camponeses dos campos e mandaram eles para as cidades. Eu não lembro direito, alguma É coisa isso. assim. É, exatamente. Lembrando que
Logo antes eu tinha um feudalismo ali, que a terra era, todos trabalhavam na terra para conseguir o alimento, para distribuir para o senhor, para os guerreiros. Estão lembrados? Então, a Inglaterra está passando por um processo de industrialização. O que ela precisa? De produtos da fábrica. Então, essas pessoas que estão trabalhando no campo, elas vão perder espaço. Por quê? Porque vai reduzir a quantidade de trabalhadores. Aquela terra agora não vai ser mais aberta, eu vou ter cercados. A gente observa isso em algumas propriedades rurais, que você vai ver ali a cerca, que tem até o aramezinho, né, para o boi, para as pessoas não entrarem. Significa que aquilo pertence a alguém. Então, esse cercamento é o início da palavra propriedade privada. Então, propriedade privada é a minha casa que é privada. Então, qualquer pessoa não pode entrar na minha casa sem a minha autorização. Então, para a gente entender, uma escola. Então, os órgãos privados, a gente não tem a liberdade de entrar. Uma lagoa privada, uma terra privada, quer dizer, que dá acesso à lagoa em si. Então, são áreas particulares, privado, particular. Então, a gente está observando que esse cercamento na Inglaterra vai acontecer o quê? Pessoas vão ficar sem áreas para poder desenvolver, para poder trabalhar. Então, elas vão buscar o quê? Nossa, estou passando fome, não tem aonde ir. Ou eu vou para o centro urbano procurar emprego em alguma fábrica, que a condição de trabalho é péssimo. Não são todos que vão se adaptar em trabalhar em fábricas, porque muitos nasceram no campo, não conseguem se adaptar, não querem mudar. Então, eles vão buscar o quê? Uma nova forma de trabalho. Para isso, eles vão explorar uma nova região, inclusive viajando até as 13 colônias. Então, o cercamento também vai influenciar essa leva de trabalhadores para os Estados Unidos. Tudo bem? Tá certo. Foi Pedro que falou? Pedro Viçosi? Show de bola, Pedro. Isso aí. Então, embaixo aqui, pessoal, logo abaixo, nós vamos ter novamente o mapa que vai apresentar esses territórios do qual foi colonizado. E vocês têm que prestar atenção muito em um detalhe. Eu tenho a diferença de colônia do norte e colônia do sul. Não é só a posição geográfica em si, mas é também a questão do clima. E uma região aqui ela é mais fria, a outra é mais quente. Significa que alguns alimentos vão ser aptos a nascer em um território e outros aptos a nascer em outro. Por exemplo, na Europa em si, eu tenho a produção do trigo. A gente fala muito do trigo, né, que era o alimento básico, tanto para os franceses, ali para fazer o pão, na Itália. Desde a época lá da antiguidade, a gente fala do pão e circo, né? Então, perceba como esse alimento é muito importante. Nessa região, inclusive no Brasil, a gente não costuma falar muito de trigo. A gente fala de cana-de-açúcar, de café. Mas o trigo, ele não é muito produzido nessa região. Por isso, principalmente aqui nas 13 colônias, não no Brasil, mas nas 13 colônias vai ser implantado um novo produto que também vai ser muito bom para os colonos e para o desenvolvimento em si, que é o milho. Do trigo nós vamos substituir para o milho, que os nativos já produziam. Inclusive os astecas, os maias, já era ali desenvolvido. Então, o que vai ocorrer agora? Essa implantação desse novo produto nesse território. Inclusive, a forma de se alimentar também vai mudar, claro, né? Se antes eu comia o pão, agora nós vamos se adaptar aqui às broinhas, aos cookiezinhos. Ok. Até o início do século XVIII, né? O início, né? O final não, o início do século XVIII, foram fundadas mais 11 colônias. Então, essas 13 colônias, elas vão se expandir para se tornar o que é hoje os Estados Unidos. Então, nós vamos entender a expansão dos Estados Unidos a partir desse momento. Que daqui não para. Das 13, vão conquistar mais. Iremos comprar outras. Conquistar com os mexicanos. Comprar dos franceses. E vai envolver a Guerra de 7 Anos. Então, vai ter várias batalhas aqui que a gente vai compreender o contexto da expansão do território das 13 colônias. Lembrando que quem começou a habitar ali eram os peregrinos, fugindo da Inglaterra, que agora eles já se conhecem não mais como os ingleses, mas como americanos. Ok? Cada vez mais esse povo
que começou a habitar a região das 3 colônias, eles se sentem o quê? Livres, dono da sua terra. E eles percebem que a Inglaterra, o rei inglês, o parlamento inglês, não manda muito aqui. As leis que eles têm lá não influenciam muito aqui. Por quê? Porque a Inglaterra não está muito preocupada ainda, presta atenção, ainda em cuidar desse território. Quando a Inglaterra falar bem assim, opa, isso aqui é meu, eu vim tomar, vai ser tarde. Por que que vai ser tarde? Porque até isso ocorrer, as 13 colônias em si já vão ter desenvolvido bastante, inclusive na questão financeira, de organização, de administração, e é o que vocês encontram na página 18, que é a diferença que eu tenho da colônia do norte para a colônia do sul. Ué, professor, tem diferença? Mas é claro, senão eu ia falar tudo que é colônia, horas. Não tem diferença quando a gente estuda no Brasil? Quando eu falo de Nordeste, de Sudeste, é igual? Claro que não. Quando eu falo da região Sul, da região Norte, é igual? É evidente que não é igual. Nós temos diferença na língua, na linguagem, na escultura, na tradição. É o mesmo território. Inclusive, nos Estados Unidos também vai haver diferenças. Porém, essa diferença nos Estados Unidos vai ser muito gritante, que vai envolver escravidão, que vai envolver território e ideias, tá ok? Lembrando que o nome é Estados Unidos. Dessa colônia, eu vou passar a chamar daqui a pouco de estado. Nova York é um estado. Massachusetts é um estado. Então quer dizer que os Estados Unidos não é um país. Os estados são unidos. Então o nome em si do país, você já entende a funcionalidade daquele território. Quer dizer que cada território, professor, tem a sua própria independência em si, de certa forma, sim. Tem uma constituição particular. Por exemplo, existem territórios hoje nos Estados Unidos, regiões, eu posso ir lá para o Texas, vou ter pena de morte. Quer dizer, se eu cometer um crime, eu posso ser condenado à pena de morte. Mas se eu for para Nova York, talvez não tenha pena de morte. Eu posso ser preso, prisão perpétua, mas não existe. Então, existe diferença de estado para estado nas suas leis. Em relação ao aborto, em relação a outros fatores. Tá ok? No Brasil já não ocorre tanto isso. A lei tem que ser igual na questão federal. Ok? É uma diferençazinha que a gente compreende. Eu acho isso muito bacana nos Estados Unidos. Minha opinião. Já cada um entende da forma. Quer dizer que dá mais autonomia, dá mais poder para os estados na questão dos Estados Unidos. Tudo bem? Então vamos lá. Quando eu falo de colônia do norte, a colônia do norte, pessoal, é o que a gente conhece mais como o que é os Estados Unidos hoje. Ok? Então quer dizer que eu vou ter dentro da colônia do norte o mercado interno. Olha só. As colônias do norte se caracterizavam pela formação de pequenas propriedades, o número de pessoas escravizadas eram bastante reduzidos, os colonos trabalhavam na terra apenas para ajudar os familiares. Então, vou ter uma característica muito diferente da colônia do sul, que a do sul já vai ser bem parecida com o Brasil. Para exportação, monocultura, plantation, mão de obra escrava. Então, eu tenho 2 mundos diferentes ali. Que daqui a pouco eles vão guerrear, conflitar. Pessoal, a aula está muito bacana. Gosto muito desse conteúdo. Lógico que vocês irão fazer essa leitura que está no planejamento. O trabalho, semana que vem, o grupo vai receber toda tutorial sobre a apresentação. E na próxima aula, vocês irão apresentar também já na semana que vem. Vou marcar aqui a data, deixa eu ver, 8º ano, vai ser na quarta-feira. Então, na terça... Talvez eu marque na quarta. Até semana que vem vocês vão ter a coordenada certinho. Eu vou comunicar aqui ao grupo 1. Pessoal, a nossa aula não pode extrapolar o tempo, tá? Tio Léo deixou restrito a esse tempo, porque tem outras aulas que aumentou a carga horária de vocês. Logo, logo a gente vai estar voltando em sala, tá? Aguardem. Pessoal, é isso. Espero que tenha dado uma compreensão. Passado esse pós-férias bem bacana, que deu para dar uma aliviada. Eu tô gripado, tô morrendo de gripe aqui. Só os catarrinhos. Mas fazer o quê, né?
Tá bom, pessoal? Tudo certo com vocês? Quero ouvir vocês. Vocês não falam nada? Tudo certo. Tudo ótimo, né? Tudo certinho. Tudo certo. Então, semana que vem é a apresentação, hein? Lara, Yasmin Bis e Bianca. Certo? Então, o grupo 2 já fica logo esperto aí, que daqui a pouco já vou passar as outras orientações. Tá ok? Então é isso, pessoal. Já falei o tema de vocês, vou encaminhar no grupo já já. E é isso. Qualquer coisa, dúvida, podem perguntar. Nosso próximo encontro é amanhã, na aula, deixa eu ver o horário, 7h10. Tá ok? Amanhã, aula 7h10, que já vai ser falado bem sobre a apresentação e a gente continua a leitura. Até amanhã, pessoal. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.